Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ezequiel, está no Antigo Testamento, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, versículo 1 até o versículo 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos, em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porém em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo. E quando os ossos se aproximaram uns dos outros, eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia. Mas faltava-lhes o sopro de vida. E ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem, ó Espírito dos quatro ventos, soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso, profetiza, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas. Eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós o meu espírito para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, meus irmãos e irmãs, vamos voltar um pouquinho assim no tempo. Lembrar do tempo que a gente estudava, que a gente tinha aquela aula de língua portuguesa. No meu tempo chamava aula de português, a matéria era português. Então, a gente tinha as aulas de língua portuguesa e a gente aprendia com a professora, com o professor, a respeito do sujeito, a respeito do verbo, né? A gente aprendia isso, né? Ao elaborarmos aquelas frases, né? João comeu a maçã. Então a gente tinha lá, o sujeito é João, o verbo é comeu, né? E a gente aprendia isso quando criança, né? Então, aqui nós temos 3 sujeitos, 3 verbos, que eu quero trabalhar com você nesse momento de reflexão. Trazer, diante desta visão do profeta Ezequiel, trazer os 3 sujeitos e trazer também esses 3 verbos. Porque esses 3 verbos vão nos ajudar muito a entender essa ação de Deus também nesse Pentecostes que se aproxima. Deus querendo nos fazer entender a beleza de Pentecostes. Primeiro sujeito, está muito claro para nós, quando a gente pega a partir do versículo 1 de Ezequiel 37, o primeiro sujeito é o próprio Deus. Deus é o sujeito. Podemos dizer que Deus é o grande protagonista. Ele
é aquele que age. E aí já entra o verbo. Qual é o verbo desse sujeito? Que é Deus. É o verbo agir. Deus está agindo. Quando o profeta Ezequiel tem a visão começa a partir disso. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora, e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Veja que o cenário não é dos mais bonitos. Deus não coloca o profeta ali num jardim, com árvores, com frutas, com flores, rosas lindas. Deus não coloca o profeta ali no mar, na praia, com aquele mar azulzinho, né? Aquela paisagem nas montanhas, não. Ele coloca o profeta num vale repleto de ossos ressequidos. É um cenário, de fato, assustador. E nesse cenário assustador, a mão do Senhor, vai dizer o profeta, estava sobre mim. É Deus que conduz. Deus, portanto, ele age. Deus vai como que mexendo nas peças do tabuleiro. E nesse tabuleiro tem o profeta, tem o povo de Deus, a casa de Israel, e Deus vai agindo. E Deus vai agindo de muitas formas. Aqui, em Ezequiel 37, nós vemos uma sequência das ações de Deus. A mão de Deus que estava sobre o profeta, Deus então coloca a mão sobre o profeta. Mas Deus também faz circular o profeta no meio dos ossos em todas as direções. É Deus que também ele vai dar as ordens ao profeta para que ele profetize sobre esses ossos. Deus mesmo vai dizer, eu mesmo vou infundir um espírito para que revivais. Veja as ações de Deus. Deus está agindo. Eu vos darei nervos, farei crescer carne, estenderei por cima a pele, porei em vós um espírito. Várias ações em sequência de Deus. Deus está agindo. Precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que Pentecostes, que o derramamento do Espírito Santo, em primeiríssimo lugar, é ação de Deus, é iniciativa de Deus, é do querer de Deus. Deus quis derramar o seu Espírito, Deus quis nos reavivar, e não é por mérito nosso, não é porque você é bonitinho. Eu tenho certeza que você que está agora do outro lado da câmera, você é uma pessoa linda, maravilhosa, mas não é porque você é lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa, que Deus derramou o Espírito Santo. Não é por causa da nossa beleza, como somos maravilhosos, não, exatamente pelo querer de Deus, a iniciativa de Deus. Ele sabe o quanto nós precisamos do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. Nos tempos de hoje, no mundo de hoje, estar cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. Padre Jonas muitas e muitas vezes pregou para nós falando a respeito daquele salmão, o peixe que nada contra a correnteza, para exatamente ele ali poder procriar, né? Ele tinha que nadar contra a correnteza. É o que nós vivemos hoje. Nós cristãos nadamos contra essa correnteza, essa verdadeira enxurrada de pecado que o sistema do mundo tem lançado sobre nós, sobre nossas famílias. E a gente vai ficar parado? Não. Nós vamos nadar contra a correnteza. Mas para nadar contra a correnteza é preciso estar cheio do Espírito Santo. Então estar cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência no mundo de hoje, na situação que enfrentamos hoje. Então, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo é pegar ou largar. Não tem meio termo. Eu preciso abraçar o Espírito Santo, me agarrar ao Espírito Santo, me encher do Espírito Santo para poder resistir aos dias maus, porque os dias são maus. Então veja, Deus vai agindo, Deus toma a iniciativa, porque Ele quis, porque Ele sabe o que é melhor para nós, o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Mas tem um segundo sujeito em Ezequiel 37, o segundo sujeito é o próprio profeta Ezequiel. E aqui, qual é o verbo que se associa ao profeta? É o verbo obedecer. Em dois momentos aqui, nós vemos o profeta dizer, ele coloca aqui, primeiro no versículo 7, ele vai dizer, profetizei conforme me fora ordenado. E depois essa expressão se repete lá no versículo 10, profetizei conforme me fora ordenado. A mão do Senhor estava sobre o profeta. A mão do Senhor conduziu o profeta em todas as direções, naquela planície de ossos sequidos. Ezequiel vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a frente, recua. Deus foi conduzindo o profeta no meio daquelas ossadas ressequidas.
e o profeta obedece. O homem de Deus, a mulher de Deus obedece. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus está agindo, o papel do homem de Deus, da mulher de Deus, é não atrapalhar a ação do Espírito Santo. E nós podemos atrapalhar sim a ação do Espírito Santo com o nosso querer, com a nossa arrogância, com as nossas opiniões. Veja que aqui o importante não é a opinião do profeta Ezequiel. Desculpa a expressão, nós estamos aqui pouco importando da opinião de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Ele não é o protagonista. O profeta aqui não é o protagonista, ele é apenas um instrumento. O protagonista é Deus. O que importa é o querer de Deus, é a decisão de Deus, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus fala. O profeta é só um instrumento e precisa ser um instrumento obediente. Para isso é preciso intimidade. Padre Jonas, nesse livro maravilhoso que ele escreveu, Pentecostes Hoje, que faz parte do legado do nosso pai fundador, né? Ele deixou tantas pregações para nós, deixou para nós o Carisma Canção Nova, deixou para nós tantos escritos. Então, nesse livro, Pentecostes Hoje, ele fala aqui para nós, na página 76, ele vai pegar aqui o exemplo dos apóstolos. Ele vai pegar o exemplo dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus, os 12 apóstolos. No alto da montanha, Jesus sobe para rezar, ora ao Pai, ele desce a montanha e escolhe os 12. E Padre Jonas vai dizer o seguinte aqui na página 76. Os escolhidos eram os grandes companheiros de Jesus. Como se diz na linguagem popular, eram seus amigos do peito. Eles estavam ali para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Eles eram íntimos do Senhor. Contudo, eles tinham fraquezas, misérias, como nós. Mesmo assim, eles foram escolhidos por Jesus para ficarem o tempo todo com Ele, com Jesus. Certa vez, Padre Jonas vai dizer aqui, uma pessoa me perguntou como é que eu vivia a minha espiritualidade. Eu relatei o que acontecia comigo desde a parte da manhã até o fim do dia. Mas depois eu mesmo percebi que aquilo eram práticas cristãs, por assim dizer. A minha espiritualidade se define na intimidade com o Senhor. Eu vou repetir essa frase, hein? O Padre Jonas escreveu: a minha espiritualidade se define na intimidade com o Senhor. Nós precisamos ser íntimos do Senhor, porque do contrário, nosso ministério poderá tornar-se uma hipocrisia. Se não somos um com o Senhor, corremos o risco de nos tornar hipócritas, como no teatro grego e romano, em que os atores usavam várias máscaras e, conforme a máscara, desempenhavam um papel na peça. Somente um desempenhava 4 ou 5 papéis, usando várias máscaras. Hipocrisia é isso. Se passamos a exercer o ministério porque aprendemos direitinho como se faz, e Deus, na sua infinita bondade, o realiza, mas sem estar unido, sem estar íntimo do Senhor, corremos o risco de não buscarmos essa intimidade com Ele e nos acomodarmos cada vez mais. E ele conclui dizendo: precisamos, antes de tudo, ser amigos do peito do Senhor, testemunhas vivas do Evangelho que anunciamos. Eu quis ler isso para você, para que você entenda que aqui em Ezequiel 37, o profeta, ele é amigo do peito de Deus, do Senhor. Deus precisava de um instrumento. Deus está agindo, Ele é o sujeito, é o grande protagonista. Ele está agindo, Ele está derramando o seu Espírito. Mas Ele quis contar, no seu desígnio divino, Ele quis contar com pobres instrumentos, que somos nós, e que era também o profeta Ezequiel. Deus quis contar com o profeta. E qual era o papel do profeta? Obedecer, ser íntimo do Senhor. Porque ele era alguém íntimo do Senhor, Deus pôde realizar maravilhas através desse pobre instrumento. Você entende o papel do servo, da serva de Deus? Então, para você, meu irmão e minha irmã, você que serve a Deus na sua paróquia, no seu grupo de oração, nessa pastoral, você, meu irmão e minha irmã, que se gasta pelo Evangelho, você que é missionário, missionária, você que faz parte de uma comunidade, você que é religioso, religiosa, você sacerdote, você que serve a Deus, você precisa ser íntimo do Senhor. Não é só falar bonito, não é só cantar bonito, não é só pregar bonito, é intimidade com Deus, é criar calo no joelho, não na língua, é criar calo no joelho, é rezar, é adorar, é se colocar diante do Santíssimo Sacramento, é ouvir a Deus. Porque se nós não ouvirmos a Deus, nós vamos fazer a nossa vontade, os nossos caprichos.
E um Alexandre caprichoso, ele põe a perder o ministério, o desígnio que Deus tem através dele. Se eu for um Alexandre caprichoso, mimado, querendo fazer a minha vontade, buscando o meu querer, e não for íntimo do Senhor, não for dócil ao Senhor, Deus não vai me usar. Mas Deus quer usar o Alexandre, Deus quer usar a Valdênia, Deus quer usar a Patrícia, o Renilson, o Sapo, Deus quer usar cada um de nós que estamos aqui nesse estúdio, e você também. Mas é preciso intimidade com Deus, obedecer o que Deus hoje tem te ordenado. Ele não pede, Ele ordena. Ele diz, faça isso. O profeta diz, profetizei conforme me for ordenado. A sua vida tem sido conforme as ordens de Deus, aquilo que Deus escreve, aquilo que Deus deixou para nós na palavra, nos santos evangelhos, aquilo que Deus deixou escrito para nós. Você tem obedecido, tem sido conforme a ordem de Deus? Padre Jonas nos ensinou no estudo bíblico, né? Que a gente pega lá, né? As promessas, os princípios eternos e as ordens. A gente grifa as ordens de Deus. A palavra de Deus também é constituída de ordens. Nós precisamos viver sob a luz dessas ordens de Deus, meus irmãos, e não segundo a ordem do mundo, que na verdade é uma grande desordem. Mas aquilo que Deus nos fala não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Precisamos viver conforme o Senhor nos ordena, porque a mão dele pesa sobre nós, e é para isso que ele derrama o seu Espírito Santo, para que a nossa vida seja conforme o desejo de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. O Espírito Santo nos foi dado, não é só para a gente sentir calor, arrepio, tremedeira, vontade de chorar, o coração palpitando, quase saindo pela boca. Tudo isso também acontece por quem se deixa apaixonar pelo Espírito Santo. O fervor, o ardor, aquele fogo abrasador dentro da alma, tudo isso faz parte. Mas é também para que naquele momento da cruz, naquele momento em que Deus nos coloca não no jardim, mas no vale dos ossos ressequidos, onde os seus olhos contemplam não os milagres, não os prodígios, mas só contempla a ossada ressequida. Quando você olha e diz, meu Deus, eu só estou vendo, meus olhos só contemplam coisas ruins, tragédias, dor, sofrimento, mas aí a gente caminha pela fé, não pela visão. E o Espírito Santo vem para nos lembrar que nós caminhamos pela fé e não pela visão. Não é aquilo que nós vemos. Eu estou vendo tanta situação de dor, tanto sofrimento na minha casa, mas a gente não para nessa situação, porque a gente não vive pela visão, a gente vive pela fé. E a gente vê muito além dos ossos ressequidos. Mas para isso tem que ser íntimo, tem que ser obediente. E o terceiro sujeito da frase, ou melhor, dessa passagem de Ezequiel 37, qual é o terceiro sujeito? Aqui para nós está escrito a casa de Israel. Ele vai falar, versículo 11, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. É o povo, sou eu, é você, somos todos nós. Aqui é nós, como dizia, é nós na fita. Então, é nós na fita, é a gente agora. Ele está falando, ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas, eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. E aí vem o verbo, para nós, povo de Deus, igreja de Cristo, para nós em Pentecostes. Este verbo é essencial para nós, porque ele vai dizer, ó meu povo, versículo 13, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Saber. O que cabe a nós, a mim, a você, povo de Deus, igreja de Cristo? O que cabe a nós, destinatários do Espírito Santo? Cabe a nós saber. Porque o Senhor o tempo todo, e lá também no versículo 6 ele vai dizer, então sabereis que eu sou o Senhor. A gente é muito esquecido. A gente se esquece que Deus tem cuidado de nós. Eu escutei uma irmã ontem partilhando nosso grupo formativo, Patrícia e meus irmãos, e achei tão bonito isso. Ela contava que ela recebeu a filha dela está crescendo muito, né? O pai é alto também, né? A mãe também tem uma certa altura, e a filha então está esticando. E está chegando o frio, ela precisava de um casaco para a filha, e a filha não tinha um casaco. E ela falou, acho que a gente vai ter que comprar um casaco. Só que ela recebeu de um irmão um pacote, um saco cheio de roupas, providência de Deus, e ela ficou feliz. E lá tinha um casaco para a filha.
E ela falou assim: olha, filha, nós ganhamos. A menina já queria vestir o casaco. Ela: não, peraí, vamos lavar o casaco. E a menina, ainda com a inocência da criança: papai do céu mandou sujo? Ela: não é que mandou sujo. Falou: não mandou sujo, mas a gente precisa lavar, né? Aí lavou o casaco para a menina poder usar. Cabeça da criança. E ela partilhava: eu queria comprar o casaco para minha filha. E de repente chegou naquele mesmo dia, Deus mandou um saco cheio de roupas ali. E ela dizia essa frase que me tocou muito. Ela falou: eu ali feliz, contente, porque Deus estava cuidando de nós. Eu virei para o meu esposo e disse: Deus sabe o nosso endereço. Ela falou essa frase, aquilo me tocou tanto. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe o seu endereço. Talvez hoje você esteja morando num vale ressequido com ossos secos. Deus sabe. E Deus vai transformar esses ossos ressequidos, esse vale da sombra da morte, num lugar de vida. Deus é suficientemente poderoso, Ele sabe o seu endereço para trazer vida nova. Onde hoje há depressão, há desejo de tirar a própria vida, onde hoje há vício nas drogas, onde hoje há adultério, onde hoje há pecado, onde hoje há as trevas prevalecendo, o Espírito Santo de Deus vem para dissipar essas trevas e para fazer desse vale de ossos ressequidos um lindo jardim, e de fazer de você, meu irmão, que hoje está dizendo: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Não, você não está perdido, você está salvo, porque você hoje, Deus está se voltando para você dizendo: eu te dou a minha salvação, e o meu Espírito, Ele agora é derramado sobre você, para que você jamais se esqueça, para que você saiba: eu sou o Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos caminhar nesta vida, não como pessoas perdidas, mas como pessoas que sabem que tem um Senhor. A mão do Senhor está sobre mim, está sobre a sua família, está sobre você. Caminhe de cabeça erguida, caminhe como um cristão que você é, caminhe reconhecendo: eu tenho um Senhor. Deus sabe o meu endereço, Deus sabe o meu endereço, Deus sabe onde eu moro. O olhar de Deus repousa sobre mim, e por amor Ele envia o seu Espírito, me amando, me cuidando de mim. Deus envia o seu Espírito. Para terminar, quero terminar com isso que o São João Paulo II, grande São João Paulo II, santo da nossa igreja, em 1986 ele escreveu uma encíclica chamada Dominum et Vivificantem, que é sobre o tema central é exatamente sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja e do mundo. Então, uma carta encíclica sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele, na conclusão, no número 67 desta carta encíclica, ele fala do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: que o Espírito Santo chega aí, ao coração do homem, como Espírito de verdade, como consolador, como intercessor e como advogado, especialmente quando o homem ou a humanidade se encontra diante do juízo de condenação do acusador, acerca do qual no Apocalipse se afirma que ele, o diabo, acusa os nossos irmãos na presença de nosso Deus dia e noite. O Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo não cessa nunca de ser o guarda da esperança. Olha que expressão linda. O guarda da esperança no coração do homem, da esperança de todas as criaturas humanas, especialmente daquelas que possuem as primícias do Espírito e aguardam a redenção do seu corpo. E aí ele conclui dizendo: ele, o Espírito Santo, efetivamente, ele traz descanso e refrigério no meio dos esforços. Você que hoje está cansado, você que hoje se sente sem forças, veja o que diz São João Paulo II: o Espírito Santo traz descanso e refrigério no meio dos nossos esforços, do trabalho dos braços e das mentes humanas. Ele traz descanso e alívio nas horas de calor ardente do dia, no meio das nossas preocupações, das nossas lutas, dos perigos de todas as épocas. O Espírito Santo traz, por fim, a consolação quando o coração humano chora e é tentado pelo desespero. Se hoje, por alguma razão, você está sendo tentado pelo desespero, está chorando, receba hoje, meu irmão e minha irmã, aquele que é o guarda da esperança, aquele que vem, e você precisa saber disso, lembrar-se disso, jamais esquecer disso. Você tem dentro de você, pelo santo sacramento do batismo, o guarda da sua esperança, que é o Espírito Santo. Então deixa ele agir, deixa ele te conduzir. Eu quero, e agora com essa historinha, né? Tinha uma menininha que, vocês gostam da historinha, então eu vou terminar com a historinha. Tinha uma menininha que ganhou, queria muito no Natal, época do Natal, queria uma bonequinha.
Ela viu no shopping, lá na loja, uma bonequinha bonita, grande, bonequinha falava, bonequinha fazia um monte de coisa, ela queria a bonequinha. E a avó viu, sabe como é que é a avó, né? Coração de avó, toda atenta. A avó comprou a bonequinha, e na noite de Natal tinha lá aquela caixa, balada, laço vermelho, aquela coisa linda, e deu para a neta. Olha aqui, minha neta, você queria tanto essa boneca? A neta pegou, abraçou a boneca, rasgou lá o pacote, aquela coisa toda, abriu. Ai, obrigado, vovó, ganhei a boneca, aquela alegria toda, e ficou. A festa foi acontecendo, noite de Natal, o pessoal comendo ali, confraternizando, a menina pegou no sono. E a menina pegou, deixou ali o presente e foi para o quarto. A avó procurando a neta, onde é que está a minha neta, onde é que está a minha neta? Foi. Quando ela viu a neta deitada na cama, dormindo, e abraçada com uma bonequinha feia, descabelada, que ela tinha desde a época de bebezinho. Era o xodózinho dela, aquela boneca feinha, desbotada, né? Já toda ali, até não tinha nem um bracinho a bonequinha. E a avó olhou e viu aquilo e falou: minha netinha, parece que você não gostou do presente que a vovó te deu, né? A boneca que eu comprei para você, você não gostou, porque você está aí com essa bonequinha, né? Toda escangalhada, acabada ali a bonequinha. E a garota, então, olhou para a vovó e respondeu o seguinte: vovó, eu amei a boneca nova que a senhora me deu, mas sabe, vovó, essa boneca ela é tão linda que qualquer pessoa pode amá-la. Esta aqui não tem ninguém para amá-la, senão eu. É o que o Espírito Santo está fazendo agora. Se não tem ninguém para te amar, não desespera não. Eu te amo. Eu estou cuidando de você, eu estou te abraçando. Deixe-se amar pelo Espírito Santo neste momento. Peçamos o Espírito Santo sobre nós, que Ele nos encha desse amor, desta compreensão, desse entendimento, desta palavra. Enche-nos, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito, para que possamos reviver, para que possamos renascer. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma revive. Como esses ossos secos, enche-me. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, cantemos. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Transforma-me, Senhor. Peçamos. Transforma-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Transforma-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Transforma-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. Transforma-me, Senhor Jesus. E oremos no Espírito, pela sua voz. Clamemos o poder do alto sobre nós, sobre esses ossos ressequidos. Você que se encontra assim, clame o poder do alto. A força do Espírito é Pentecostes. Clamemos, vem sobre nós, Espírito Santo, e age poderosamente. Restaura-nos, transforma-nos. Enche-nos, enche-nos com Teu Espírito. A imagem que o Senhor me dá são de casas, lares, que estão agora rezando conosco neste momento, onde havia, o cenário era exatamente deste vale de ossos ressequidos. Era um cenário cinzento, um cenário nebuloso.
E no momento em que você começou a rezar e começou a cantar e pedir, vem Espírito Santo, um facho de luz, como o raio do sol, invadiu agora a tua casa, a tua sala, penetrou agora nas dependências da tua casa e foi dissipando esse cenário cinzento, esse cenário de dor, de sofrimento. E o Senhor agora transforma, e até mesmo o cenário vai mudando. É bonito porque este raio de sol, ele é infundido agora na sua casa, e brota do chão, brota do solo agora plantas, é um jardim verdejante, é algo bonito, é um rio de água viva que começa a jorrar de dentro da sua casa. É um cenário completamente diferente que o Senhor mostra agora. Ele está mudando o ambiente, Ele está dando um novo cenário. É o Senhor dizendo agora que pelo Espírito Ele renova todas as coisas na tua casa, no teu casamento, sobre teus filhos, sobre o teu lar agora. Toma posse, meu irmão e minha irmã, toma posse. O Senhor está agindo poderosamente agora na tua casa. Como diz o versículo 9, o Senhor nos pede que nós profetizemos. Vem, ó Espírito dos 4 ventos, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Nós estamos pedindo agora, Senhor, sobre todos aqueles que estão mortos espiritualmente, sobre todos aqueles que estão apagados hoje, sobre todos aqueles que estão frios, que o Senhor aqueça agora com o fogo, a chama viva do Espírito Santo, Senhor, nesta manhã. Sopra sobre os mortos, Senhor, para que eles vivam. Profetize agora sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vida nova, vida plena, alegria. Retira, Senhor, as falsas enfermidades, Senhor. Liberta aqueles que estão deprimidos, Senhor. Traz novo sentido, Senhor, às vidas nesta manhã. Profetizei segundo me for ordenado, e o Espírito entrou neles. É isso que Deus está realizando nesta manhã. Eles viveram e se puseram de pé como um exército imenso. Deus está levantando um exército imenso nesta manhã, um exército de homens novos, mulheres novas, renovados pela ação do Espírito Santo. Passou a noite de verdadeiro tormento. E você acordou decidida, inclusive, a atentar contra a sua própria vida. Mas nosso Senhor traz libertação. Era um tormento na mente, nos sentimentos, um desespero imenso. Mas a graça de Deus te alcançou. Deus sabe o seu endereço. Ele te liberta agora. Eu sinto que nosso Senhor, como a Patrícia disse, muitas pessoas que estavam acometidas de falsa enfermidade. Receba a libertação de Deus agora. Pessoas amarguradas por coisas pequenas. Pessoas que estavam angustiadas, mas agora você tem um outro olhar sobre as situações. Nosso Senhor nos dá a graça do perdão. Muitas pessoas estavam amarradas na discórdia, na fofoca, na intriga, no revide, na maldade, na malícia. Por onde você passava era um lastro de destruição, de discórdia, família, trabalho. Você se aguentava mais. Mas Jesus te visita agora e é um bálsamo, é uma brisa leve, suave. Aquela agitação passa, aquele barulho se apazigua. Porque o Espírito Santo de Deus agora visita você. Receba o batismo, que é mudança de vida. Assim fala o Senhor Deus: vou abrir vossos sepulcros e vos farei sair de vossos sepulcros, ó meu povo, e vos conduzirei para a terra de Israel. Literalmente, essa palavra está se concretizando na vida de muitas pessoas hoje. O Senhor está arrancando, retirando você do sepulcro, da vida velha, da morte. Nós te bendizemos. Da morte. Deus está livrando você da morte, meu irmão, minha irmã. E essa palavra se realiza hoje em nós. Muitos ossos ressequidos, você se sentia assim, seco por dentro.
seca. E o Senhor está reavivando, colocando de novo os nervos, a carne, os músculos espirituais e soprando a vida nova sobre você. O ruá de Deus. Deus sopra sobre você nesta manhã. O Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos, nós te louvamos nesta Muito manhã, obrigado. porque o Senhor sopra sobre os ossos Obrigado. ressequidos, sobre muitas pessoas que estavam sem vida, sem ânimo nesta manhã. Nós tomamos posse, Senhor, deste sopro novo, do Espírito Santo sendo derramados sobre cada um de nós. Você estava até mesmo com a sensação de dificuldade para respirar. E o sopro de Deus chegou em você e você agora sente a paz. Você respira com tranquilidade, com serenidade. Obrigada, Senhor. Muito obrigado. Por essa obra nova que o Senhor realiza nesta manhã, na vida de muitos de nós. Glórias e louvores sejam dados ao nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor. Obrigada.